Muito bom dia para você que está acompanhando a programação aqui na TVC Panorama. Hoje é quarta-feira hoje, gente, olha só, estava achando que hoje era terça. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024. Vamos conferir o que vai ser o destaque na nossa edição de hoje. Urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições estão chegando aos cartórios eleitorais. São José ultrapassa a marca de 1.200 títulos da REURB entregues desde 2022. ONG Viva Bicho está em busca de voluntários. Catarinense é a primeira brasileira a disputar Olimpíadas e Jogos Paralímpicos. Ações e programas para a prevenção da violência doméstica e familiar em Santa Catarina. Tem ainda a previsão do tempo e o comentário político de Saul Carvalho. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. 2024 é ano de eleições municipais. Nós temos falado aqui frequentemente no TVC News sobre os acontecimentos, sobre as agendas, sobre as janelas também para convenções e demais assuntos relacionados à eleição. Mas eleição não acontece sem urna eletrônica e mais de 500 urnas já chegaram ao cartório eleitoral em Itajaí. Chegaram nesta terça-feira as 527 urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito eleitoral de 6 de outubro em Itajaí. A entrega dos aparelhos à Justiça Eleitoral ocorreu no ginásio Gabriel Colares, onde serão armazenadas para serem distribuídas às zonas eleitorais no dia da eleição. Os dispositivos começaram a ser fabricados em maio de 2023 e foram finalizados em abril deste ano. Por possuírem um tempo de vida, as urnas eletrônicas devem ser descartadas a cada 10 anos ou 6 eleições consecutivas. Daí a necessidade da fabricação de novas unidades. Ao todo, 240 mil urnas fabricadas em Santa Catarina serão entregues aos 5.569 municípios aptos a participarem das eleições municipais de 2024. O novo modelo de 2022, utilizado nas eleições, promete ser mais ágil, seguro e estável. A previsão é de que no fim de agosto, técnicos de urna realizem testes diários em todos os dispositivos dos equipamentos. No total, 320 urnas irão para a 97ª Zona Eleitoral. Já as 207 restantes serão encaminhadas para a 16ª Zona Eleitoral. Ambas compõem 509 sessões em 59 locais de votação em Itajaí. E para continuar conversando com a gente sobre esse assunto, eu já quero chamar aqui o nosso primeiro entrevistado do TVC News de hoje, que é o Carlos Eduardo Reiser, ele que é chefe do cartório eleitoral de Balneário Camboriú. Seja muito bem-vindo ao TVC News. Um bom dia a todos e agradeço a oportunidade. Carlos Eduardo, nós passamos agora a reportagem, que já chegaram as urnas eletrônicas em Itajaí. Em Balneário Camboriú também, já chegou? Em Balneário Camboriú a gente já recebeu também as urnas eletrônicas. Elas estão armazenadas próximas aqui do cartório eleitoral e elas ficarão lá até o dia da eleição, né? Inicialmente faremos os testes iniciais, de manutenção. Posteriormente, serão realizadas as cerimônias públicas, visando o pleito eleitoral do dia 6 de outubro. Carlos, e como que acontecem esses testes das urnas eletrônicas? A gente terceirização do serviço técnico, os técnicos de urnas são contratados, é um serviço temporário, então eles vão executar a mídia de teste, o teste exaustivo, Esse teste exaustivo ele vai ser executado em todas as urnas eletrônicas, para justamente evitar algum problemas futuros, Então a gente testa todos os dispositivos, tanto o software como o hardware, para ver se elas estão prontas para serem utilizadas. E caso alguma urna durante o dia da eleição possa apresentar algum defeito, é feita a substituição? Tem outras urnas para que possam substituir essas imediatamente? Esses mesmos técnicos, serão capacitados, estarão de plantão no dia da eleição, preparados para substituir aquelas urnas que exigirem a troca. Lembrando que os técnicos de urna, eles executam alguns procedimentos antes da troca,
né? Mas em alguns casos, infelizmente, né, a gente tem que substituir essas urnas eletrônicas. Nós teremos um percentual de urnas reservas, né, para atender essas chamadas. É importante também, né, Carlos, a gente ressaltar que mesmo essas urnas que são substituídas, esses votos eles contabilizam, porque infelizmente nas últimas eleições a gente ouviu falar, né, muitos boatos, muita desinformação relacionada à urna eletrônica. Justamente no momento da troca da urna, as mídias que estavam na urna defeituosa são transferidas para a urna de contingência, no qual ela, na reinicialização, ela já vai capturar todos os votos que estavam depositados na outra urna e no fim do dia, né, na finalização do processo, serão totalizados aí todos os votos computados. Carlos, agora eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, uma curiosidade, que nós na redação estávamos conversando sobre esse assunto hoje mais cedo. As urnas que serão usadas em Camboriú também estão em Balneário Camboriú? Justamente, a zona 103, né, ela abrange todo o município de Camboriú. Portanto, tanto as urnas de Balneário Camboriú como de Camboriú estão depositadas no mesmo local. Isso porque Camboriú não tem cartório eleitoral? Justamente, o município de Camboriú, apesar do eleitorado já superar os 60 mil eleitores, ainda não foi criada uma zona eleitoral, o que pode ocorrer aí nos próximos anos. E como que acontece esse processo dessa criação dessa zona eleitoral? Porque no último censo agora do IBGE a gente viu que Camboriú já tem, né, já ultrapassou aí o número que precisaria para ter um cartório eleitoral. Isso é mediante uma lei, né, federal que tem que ser criada para a criação de zona, então envolve muitos aspectos, né? Mas você bem mencionou, Camboriú já deve, né, nos próximos anos, estar sendo criada essa zona eleitoral. Carlos, e falando agora em relação aí aos pré-candidatos, eles estão num período agora que está sendo analisada a documentação deles, né? Como que é feita essa análise? O que pode acontecer a partir de agora? Como estão ocorrendo, né, já que terminaram as convenções partidárias, que ocorreram de 20 de julho a 5 de agosto, a partir de agora a gente está recebendo os processos de registro de candidatura, né? Então a gente vai ter um prazo até 16 de setembro para julgar, né, todos esses processos, e o candidato ali que já esteja registrado a partir do dia 16 de outubro já pode estar realizando a sua campanha eleitoral. A partir de 16 de outubro não, né, Carlos? 16 de agosto, desculpa, corrigi. 16 de agosto. Então, essa análise da documentação vai até dia 14 de agosto, e aí depois, posteriormente, dia 16 de agosto, que ele já pode ser, de fato, considerado candidato, é isso? Justamente, já estamos analisando aqueles partidos que já nos encaminharam, né, os pedidos de registro. Então, até dia 16 de setembro, esses processos devem estar julgados, né? Mas vale ressaltar que os candidatos registrados a partir do dia 16 de agosto, né, estarão aptos a concorrer, né, e realizar seus atos de campanha. É importantíssima essa análise dos documentos, até porque são muitos candidatos, pré-candidatos, no momento, né, que estão aí como pré. E ainda nesse período pode acontecer de aparecer alguma documentação aí que está irregular e ele não vai poder ser candidato, né? Justamente, o candidato ele precisa estar quite com a Justiça Eleitoral, ter a sua filiação partidária, enfim, tem N situações que são avaliadas, né, e podem até ser impugnadas alguns registros, né, o Ministério Público faz esse papel, bem como as demais agremiações, então pode ocorrer de alguns registros não serem deferidos, né, por conta de alguma restrição que o candidato possa ter, né, assim como vale lembrar que o julgamento de primeira instância cabe recurso, enfim, o processo pode caminhar, mas tem alguns casos que o candidato é considerado inapto. Carlos Eduardo Reiser, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News. Muito obrigado por estar compartilhando essas informações aí. Com certeza o cartório eleitoral está bem movimentado, né? Estamos agora na correria do período pré-eleição, né? E agradeço a oportunidade e me coloco à disposição futuramente para novas entrevistas. Muito obrigada. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar aí sobre o município de São José, que já entregou mais de 1.200 títulos de regularização fundiária urbana. E também a ONG Viva Bicho, que está procurando voluntários. A gente volta já.